Próximo inscrito, por permuta, deputado Fernando Capês. Tem Vossa Excelência o tempo de 10 minutos. Inicialmente, para cumprimentar o nobre deputado Davi Zaia, honrando esta Assembleia neste instante no exercício da presidência. Eu quero solicitar uma pausa a este acalorado debate sobre o projeto de lei complementar número 29 de 2009, que versa sobre o aumento de 20% aos professores da área da educação, para, inicialmente, cumprimentar a Assembleia Legislativa de São Paulo, que hoje recebe uma importante visita, trazido pelas mãos dos advogados Felice Balzano e Rogério Palermo. Está aqui o professor livre-docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, eminente professor doutor Cássio Scarpinella Bueno, um dos mais importantes processualistas civis do Brasil, e que colaborou com a Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia, ao fazer a revisão, junto com uma equipe de acadêmicos, do anteprojeto do Código Estadual de Procedimentos, ao qual vou me referir em seguida. Mas eu ocupo esta tribuna, e logo mais retornaremos ao professor Cássio Scarpinella Bueno, para relatar um importante diálogo que tive com o ministro de Tribunais Superiores neste final de semana. Lembrava-me o eminente ministro da crise que se instala no país com relação à redução da importância do princípio federativo. O federalismo, a federação, está perdendo cada vez mais força no cenário nacional. Nós vivemos no Brasil, sim, um sistema federativo de Estado. Em que consiste a federação? A federação compreende a repartição de competências entre a União, os estados e os municípios. Embora existam federações mais centralizadas e federações descentralizadas, a tendência de toda a federação é distribuir de forma igualitária os poderes e as competências entre a União, os Estados-membros e Distrito Federal e os municípios. Lamentavelmente, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos da América, que é uma federação centrífuga, no Brasil, o que existe é o chamado federalismo centrípeto. O que quer dizer isso? Um federalismo fortemente centralizador. Mesmo a nossa Constituição, que consagrou no artigo 1º o Estado democrático de direito, mesmo nesta Constituição, que consagrou o Brasil como uma república federativa, lamentavelmente, a União concentrou a quase totalidade das competências importantes. E para piorar, há uma tendência na prática atual de negar-se cada vez mais importância aos centros de competência, aos centros de poder locais. Em outras palavras, estamos correndo um grave risco neste país de que as autoridades estaduais, as autoridades locais, a despeito do sistema federativo, comecem paulatinamente a serem consideradas autoridades de segunda categoria, como que inferiores, de menor relevância efetiva do que as autoridades federais. Isto se processa em todos os órgãos, na justiça,
Justiça estadual em relação à Justiça federal. Na polícia, polícias estaduais em relação à Polícia Federal. E como não poderia deixar de ser, no poder legislativo, o poder legislativo estadual em inferioridade com relação ao Congresso Nacional. E assim as assembleias legislativas ficaram com uma reduzida competência legiferante. Se compararmos a competência legislativa do Congresso Nacional com a competência que ficaram relegadas às assembleias legislativas estaduais, veremos um completo desequilíbrio em flagrante ofensa ao princípio constitucional sensível da federação. O que restou ao poder legislativo estadual? Legislar sobre os órgãos estaduais, sobre questões relacionadas a vencimentos. Frequentemente o que vemos na Assembleia é o debate entre corporações, é o debate entre corporação e Estado, porque o campo que resta para a legislação é por demais restrito. Ainda assim, sobraram para as assembleias legislativas legislar concorrentemente com os estados na área do consumidor, do meio ambiente, saúde, segurança. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, cargo que ocupei durante o primeiro biênio dessa legislatura e para o qual fui reconduzido no segundo biênio, tenho talvez a posição privilegiada de observar toda a sorte de projetos que tramitam por aquela comissão. Projetos importantes, projetos relevantes, que podem interferir diretamente na vida do cidadão. Mas tenho observado a dificuldade na prática de que esses projetos sejam efetivamente levados à votação. A Assembleia precisa apreciar mais projetos de lei apresentados por deputados. A Comissão de Constituição e Justiça tem feito um rigoroso controle, ao contrário do que muitas vezes se professa aqui pelos corredores. A Comissão de Constituição e Justiça analisa do ponto de vista técnico com muito rigor, para que os projetos que cheguem à ordem do dia não sejam deixados de serem votados ou colocados em votação sob o argumento de que são inconstitucionais. Na Justiça, já existe uma tentativa de alargamento desta competência. Tivemos aqui no estado de São Paulo 2 exemplos. Um, da lei que proíbe o uso de amianto. E o outro, mais recentemente, mais conhecida, a lei antifumo, apresentada pelo governador José Serra. Ambas essas leis estaduais contrastavam com a legislação federal, eram mais amplas do que a legislação federal. E o que o Supremo Tribunal Federal disse? A despeito de serem leis estaduais, a despeito de conflitarem com a legislação federal, como essas leis estaduais são mais amplas na proteção da saúde, elas devem ser prestigiadas e serem tidas como constitucionais. Portanto, o poder legislativo estadual pode sim legislar, e mesmo no âmbito da competência concorrente, quando houver eventual conflito, há de prevalecer pela nova interpretação a lei que defende o princípio constitucional, no caso a lei que protege mais a saúde. Agora, nós devemos sim prestigiar os projetos e deputados que são muito importantes aqui, projetos na área de segurança, projetos na área do consumidor que muitas vezes são votados e depois sofrem o veto governamental. Está na hora sim de analisarmos qual é o nosso papel dentro da Constituição. Se a nós cabe ou não exercermos efetivamente a prerrogativa de votar projetos, de discutir projetos e de reanalisar vetos, porque muitas vezes o veto
reflete uma visão jurídica da assessoria jurídica do Palácio, mas que não corresponde à interpretação que os deputados desta casa possuem. E hoje, repito, para prestigiar a federação, há uma tendência no Poder Judiciário de prestigiar a competência legislativa estadual. Foi com base nisso, já estou concluindo, senhor presidente, foi com base nisso, com o desejo de projetar a competência legislativa dos estados, de prestigiar, de ousar, de empreender, de fazer com que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa do país, vote projetos relevantes e importantes, que a Comissão de Constituição e Justiça, no primeiro biênio, continuando agora no segundo biênio, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, elaborou o anteprojeto do Código Estadual de Procedimentos, porque o Poder Legislativo Estadual não pode legislar sobre processo, mas pode legislar sobre procedimento. Foi elaborado pela OAB um precioso projeto do anteprojeto do Código Estadual de Procedimentos. Esse anteprojeto foi reanalisado por uma comissão de juristas, presidida pelo professor Cássio Scarpinella Bueno, e inúmeros outros processualistas, os maiores e mais graduados processualistas do Brasil, especialistas que versam sobre processo civil, sobre direito constitucional. E esta versão foi reanalisada e deverá ser apresentada por todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, com o objetivo de agilizar a tramitação dos processos. Por esta razão, senhores telespectadores que estão nos assistindo e nobres pares, colegas deputados, independentemente de suas posições políticas, ideológicas, todas respeitáveis, vamos nos unir em prol do exercício efetivo da competência legislativa estadual, da afirmação de nossas prerrogativas, e para que esta Assembleia possa ser notada pela sociedade paulista como interferindo efetivamente na vida do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua compreensão.